Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Os mega populares documentários de crimes da vida real são bastante criticados, né? Porque espetacularizam o crime, menosprezam e muitas vezes apagam a história das vítimas, né? Que deixam de ser pessoas e viram simplesmente estatísticas, simplesmente vítima. Então tem gente que, por exemplo, defende que uma das maneiras de contornar isso é você não citar o nome do perpetrador nos documentários, não mostrar a cara, tal. Quem critica essa postura fala o seguinte: basta uma procurada no Google que você descobre tudo em 2 segundos. Bom, a HBO Max acrescentou ao seu catálogo um documentário em 4 partes, né, a última rodada, chama agora em julho de 2023, que eu acho que contorna bastante essa situação, respeita muito as vítimas, que deixam de ser vítimas, a gente conhece essas pessoas através de vários depoimentos, e ainda assim consegue mostrar a cara do desgraçado que matou essas pessoas, a condenação dele e tal, deixando isso inclusive para o último episódio. Pra você terem uma ideia, cada episódio tem um nome de um dos homens mortos, né? O respeito começa por aí. Só que antes de falar um pouco mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante e paciência com a minha garganta que continua escangalhada, tá? É o seguinte, pessoal, nos anos 90, um serial killer matou 4, 5 homens gays em Nova York, só que cada um desses homens era de um estado, né? Nova Jersey, Pensilvânia. Você vai ver que, por exemplo, um dos problemas ali era jurisdição. O desgraçado do assassino quase escapa, ou poderia ter escapado no julgamento por causa de questão de jurisdição. Eu já adianto que eu não vou reclamar da extensão desse documentário. Eu achei perfeito, porque ele fala de muitas coisas. É quase que um tratado sociológico. Você vai perceber que o grande vilão ali não é só o perpetrador, não. É a homofobia. Esse documentário vai te deixar triste, né? Porque as pessoas morreram, mas com muito ódio, especialmente no 4º episódio, quando se descobrir uma coisa lá dos anos 70, você vai ficar assim, rasgando de ódio, tá? Então, para resolver esse crime aí dos homens gays que estavam sendo assassinados, a polícia de Nova York foi muito lenta para responder, tá? Então, o que os documentaristas fizeram? Eles traçaram um enorme painel da homofobia da época. Então, você tem a história daquelas pessoas, tá? Elas não são apenas vítimas daqueles homens, no sentido de a gente vai ter um monte de entrevista com filhos, com pessoas da família, com amigos, tá? Então você vai ter pessoas que foram mortas e aí a gente vai sentir muito mais pessoas que gostavam de determinado tipo de música, pessoas que eram discriminadas, tá? Você vai ter, por exemplo, o irmão de uma das vítimas, hoje já com 80 e tantos anos, o irmão, né, velhinho. Não, meu irmão não era gay, ele só andava com gays, sendo que o irmão dele era um garoto de programa. Ou seja, a grande coisa ali nesse negócio, nesse documentário, é a homofobia. Então você vai ter imagens de época, né, de comentários homofóbicos da polícia da época, manchetes de jornal, só que também você vai ter o papel da comunidade gay, assim, levantando a voz contra o descaso policial, certo? Você vai ter ativistas sendo entrevistados. Então, o que o documentarista ou os documentaristas fizeram? Um grande painel, né? Você tem o lado, as vítimas não deixam de ser só as vítimas e você fica preocupado só com a investigação policial. Tem a investigação policial, tem o contexto histórico, tem os discursos homofóbicos que rolavam na época. O documentário pega discursos homofóbicos dos anos 70, 80, 90, inclusive de hoje em dia, 2023, porque uma das ideias defendidas pelos documentaristas é que hoje em dia, em 2023, os ataques homofóbicos estão em alta também. Então, claro que esse documentário serve a uma série de funções e é muito interessante, porque você vai ver diversos pontos de vista, né? Até que você chega na resolução, quando eles descobrem quem foi o autor, e aí é que você vai ficar muito bravo, porque você vai perceber
que o grande vilão, na verdade, é a homofobia mesmo, tá? Bom, aí você teria que ver o documentário. Mas é assim, é de ficar trincando, porque você vai ver que nada é, na ótica do documentário, nada é, a justiça não é cega coisa nenhuma, né? Tanto é que na hora de selecionar os jurados, eles contam que alguns jurados disseram, não, eu não posso julgar nesse caso porque eu não vou conseguir ser neutro. Ou seja, se você não consegue ser neutro, você está dizendo que o fato da pessoa que foi morta ser homossexual pode ser uma coisa que você não aceita então e você não consegue julgar aquilo a partir, né, vencendo seus preconceitos. Você vai ver isso bastante nos policiais, só que você vai ver que tem alguns policiais e eles vão pegar policiais da época dando depoimento que o negócio era feio mesmo, não é só assim a outra parte dizendo, né? Mas você vai pegar policiais, os de Nova Jersey eu percebi, que são bem mais, eram, né, bem mais abertos, assim. E aí não tem nada a ver com o local, né? Nova Jersey e Nova York são do lado. Estou dizendo que são pessoas. É triste, só que de vez em quando você tem algumas coisas assim engraçadas, né? Porque é humano. Então, por exemplo, você tem a filha, né, de uma dos caras que morreu. Falar, teve uma época que eu fui para Nova York fazer um estágio e estava acontecendo a parada gay, aí eu tinha tal canção, música tocando lá, é a música da Gloria Gaynor, I am who I am, e aí ela falou assim, oh, por isso que meu pai gostava, né? E o outro pedaço, o guarda, o policial lá, ele tentando não falar pro documentarista que a gente achou um monte de fita de vídeo com episódios de série e tal. Aí o documentarista, não sei o que, aí o documentarista pergunta assim para ele, e você está querendo dizer que isso é que só porque ele era gay tinha essas séries? Aí o policial fala, não, eu justamente não estou querendo dizer isso para vocês não me chamarem de preconceituoso, né? Isso é uma coisa que se as mães assistiam, o documentarista fala, eu vi todos, né? Tipo, não, pode falar que a gente não liga. Então, assim, tem uns pedaços que são respiros, né? Porque, como eu falei, são as pessoas, né? Aqueles homens assassinados tinham amigos, cantavam em bar, então você vai ter a pianista do bar relembrando, a namorada de um deles, a irmã de um deles que chora ainda, e se você prestar atenção, na estante dessa irmã, assim, eles dão um close. Tem um monte de livros sobre luto, e ela já é velhinha. Então, assim, o documentário, ele mostra o assassino, só que ele mostra muito mais as vítimas, muito mais aqueles homens que deixam de ser simplesmente a vítima e a gente conhece como homem. Para mim, eles acharam um denominador comum, né? Eu sei quem foi o salafrário que fez, só que o documentário não está celebrando esse salafrário. Está celebrando a luta dessa comunidade, trabalhando junto com a polícia, né, tudo que eles faziam e tal, o trabalho da polícia e a questão social da homofobia. Então acaba sendo um turbilhão, né, que acaba meio que asfixiando o desgraçado que cometeu tudo isso. Mas eu vou repetir, quando vocês souberem o que aconteceu nos anos 70, é enfurecedor, tá? Então é triste e é enfurecedor. Grande documentário. Tchau.